Fala galera, professor Juliano na área aí com vocês, dando continuidade às nossas aulas sobre esse período do primeiro reinado, que na verdade a gente já acabou, agora falando especificamente do nosso período regencial. Né? Viu como é que a gente tem alguns segredinhos básicos, né? Algumas aulinhas, alguns detalhes importantes no meio da aula, no meio do conteúdo que você tem que dar mais atenção. Né? Já lembrando para você uma coisa que eu comentei com vocês nas primeiras aulas, você não precisa ficar igual um desnoiado, desesperado, copiando as aulas feito louco. Pausa o vídeo. Quando eu falar alguma coisa que você achou interessante, coloca junto no teu material, tá? Não precisa ficar se desesperando. Né? Utiliza os recursos que vocês têm, pausa o vídeo, copia o slide no teu caderno, coloca ele em dia, deixa bonitinho, tá? Vamos lá? Vamos falar então nessa nossa aula de hoje, a nossa sexta aula já, aí galera do oitavo ano, sobre esse assunto. O que a gente vai ver nessa aula? Seguinte, olha lá, nós veremos a regência una de Diogo Feijó. Lembra que nós vimos lá, começamos a falar sobre ele na aula passada, ele era o ministro da Justiça durante a regência trina permanente, né? O avanço liberal, o que é isso a gente vai ver. Os grupos políticos que fazem parte do Brasil nessa época, que nós já vimos na aula passada, a gente vai ver no que eles irão se transformar, tá? Regência una de Araújo de Lima. O que é isso? O que isso tem a ver? O que é a regência de Araújo de Lima? E por que a gente chama essa fase da regência una do Araújo de Lima de regresso conservador, tá? E vamos ver então o golpe da maioridade. Vejam que aqui a gente já está também acabando esse nosso ciclo de período regencial. Beleza? Muito bem? Vamos lá então? Primeira coisa, galera, nós temos a regência una do Diogo Feijó acontecendo de 1835 até 1837. Antes disso, lembra que o Diogo Feijó, o que ele era? Ele era ministro da Justiça. Né? Aqui então ele vai, lembra que com o ato adicional de 1834, ele criou, na verdade, ali algumas coisas importantes. O que o Diogo Feijó criou com esse chamado ato adicional de 1834, pessoal? Ele concedeu autonomia às províncias. O que significa isso? As províncias brasileiras não precisavam ficar se remetendo sempre ao poder central. Elas tinham maior autonomia. E, além disso, o ato tradicional de 34 transformou a regência trina em uma regência una. Né? E não pensa que foi ele que se colocou no poder. O Diogo Feijó, que era o que a gente chama de um liberal nessa época, ele foi eleito pelos deputados da eleição como sendo o regente uno. Então ele não se colocou no poder, ele foi colocado no poder por grupos de deputados daquele período. Né? Então, o governo do Diogo Feijó, galera, ele vai ser marcado pelo seguinte: o período de governo, na verdade, da regência trina permanente e também o período de governo do Diogo Feijó, a gente vai chamar ele de avanço liberal. A gente vai ver no nosso último slide, eu acho, no nosso penúltimo slide, esse aqui, a gente vai ver o porquê que a gente pode chamar esse período de avanço liberal, tá? Basicamente é por causa dele, o bonitão que tá aqui, parece um cantor dos anos 60, o Padre Antônio Diogo Feijó, tá? A gente vai ver então por que a gente chama disso naquela partezinha da linha do tempo que eu fiz que fica mais fácil para você compreender. Além do tal avanço liberal, com o Diogo Feijó, nós temos outras coisas importantes. O governo do Feijó é marcado por revoltas, ó, revolta, a Guerra dos Farrapos, ou Revolução Farroupilha, que acontece aonde? Lá no Rio Grande do Sul. A Cabanagem, a Revolta dos Malês, o prof. Analfabeto aqui esqueceu de colocar um acento agudo, circunflexo, viu como é que é analfabeto? A Sabinada, também acontecem então essas 1, 2, 3, 4 revoltas acontecem nesse mesmo período, durante o governo do Feijó. Temos o grande problema que a gente vai ter, galera, dessas revoltas aqui. Essas revoltas quase dividem o Brasil. Essas revoltas acontecem espalhadas pelos 4 cantos do território brasileiro. E algumas delas queriam fazer essa região que estava realizando a revolta se separar realmente do Brasil. Quase, pessoas, o Brasil se separa em vários pequenos países nesse momento aqui.
Tá? Um detalhe importante, o governo do Diogo Feijó, alguns analistas costumam chamar, alguns historiadores chamam de experiência republicana. Por quê? Porque o Brasil viveu uma fase republicana quase que federalista. Por quê? As províncias tinham uma forte autonomia. O que eu quero dizer que as províncias possuíam autonomia? Elas tinham liberdade de produzir leis diferentes umas das outras. Né? Que país que a gente tem hoje em dia que funciona dessa forma? Os Estados Unidos, por exemplo. Lá nos Estados Unidos, até hoje, você tem leis que existem em um estado que não são aplicadas no outro. Por exemplo, em alguns estados você tem pena de morte, cadeira elétrica, em outros você não tem. Em alguns estados a cannabis, lá, a maconha é liberada, em outros estados não. E no Brasil, de hoje, isso pode acontecer? Não, porque a gente não vive com essa forma republicana de verdade. Né? As leis elas acontecem de uma maneira federalista, que é imposto por Brasília e os estados devem seguir. Né? Nesse período aqui no Brasil, não. O período do governo do Diogo Feijó é um período que nós chamamos de experiência republicana. Tá? Beleza? Pode ser que isso apareça em alguma questão para você. Tá? E durante o governo dele eles vão falar, ó lá, o Feijó, liberalzão. O Brasil quase se separou por causa desse liberal. Não é bem assim, né? O que acontece é, ele era realmente liberal, só que as províncias do estado, do território brasileiro, vão buscar realmente se separar do Brasil, algumas delas. Mas não é por causa do tanto liberal que o Diogo Feijó era, tá? Além disso, nós temos algumas mudanças dentro dos grupos políticos brasileiros, que é o que a gente vai ver já já no nosso próximo slide. O Diogo Feijó, galera, está governando o Brasil. Vejam que ele governa por apenas 2 anos. Ele logo sai, ele renuncia o cargo em 1837. Por que ele vai renunciar ao cargo, pessoal? Porque ele começa a sofrer muitas pressões internas, tá? O Feijó era um liberal, fazia parte do grupo político chamado de liberais, tá? Que a gente vai ver mais pra frente, né? Na verdade, a gente não vai ver esse slide aqui agora não, vamos ver daqui a pouco. O Diogo Feijó renuncia porque vão dizer para ele, aí ó Feijó, você quer ser liberalzão, tá rolando um monte de revolta no Brasil, você vai acabar perdendo o poder, cara. E aí os opositores ao Feijó começam a pressionar muito ele, até que ele fala, beleza, eu abro mão. Quando ele abre mão do poder, assume um cara que era da oposição, o chamado Araújo de Lima, tá? Agora sim, olha os grupos políticos. Do período do Dom Pedro I, nós temos o Partido Português e o Partido Brasileiro. A gente já viu esse slide até aqui na aula passada. Esse Partido Português se transforma nos restauradores. Os restauradores queriam que o Dom Pedro I voltasse de Portugal para o Brasil. Quando que esse grupo deixa de existir, galera? Quando o Dom Pedro I morre. O Dom Pedro I morre de causas naturais lá em Portugal, portanto não tem como você exigir o retorno de um defunto, né? Então, o Dom Pedro I morreu, esse grupo de restauradores que queriam restaurar o poder do Dom Pedro I vai deixar de existir, né? Ficam apenas os regressistas, que querem um governo, em prática, igual era do Dom Pedro I, tá? O Partido Brasileiro havia se dividido em dois, os liberais moderados e os liberais exaltados, dos quais o Diogo Feijó fazia parte, né? Os liberais moderados vão se desmembrar e parte deles se transforma nos regressistas e parte deles vai formar um outro grupo político chamado de progressistas, tá? Quem mais vai fazer parte dos progressistas são os liberais exaltados. Então nós temos os regressistas e os progressistas, tá? Observa aqui comigo, galera. Depois então do Diogo Feijó no poder, assumiu um conservador, uma pessoa, um regressista, na verdade, tá? Que é o Araújo de Lima. Você tem um liberal no poder. Esse liberal não está satisfazendo as vontades da elite. Eles vão colocar alguém que seja oposto a ele. Colocam um conservador, um regressista, no caso Araújo de Lima. O Araújo de Lima vai governar o Brasil de 1837 a 34. Ele assume o poder, as revoltas continuam pipocando no território brasileiro, mais outras começam a surgir, como a balaiada, por exemplo, rola também. E ele tenta combater essas revoltas, mas não dá muito certo, né? O que ele vai fazer de importante, galera? Ele vai revogar o ato adicional de 1834. O que significa isso? Aquele ato adicional que dava liberdade, que dava autonomia para as províncias, ele vai deixar de existir.
É a lei de interpretação do ato adicional. Tá? O que isso quer dizer? Que esse ato não existe mais. Não tem mais autonomia para as províncias. É graças a isso que a gente pode chamar então esse período de regresso conservador. Olha aqui para mim. A gente tem aqui em cima o Diogo Feijó, de 1831 a 1837, nós temos o avanço liberal. O que significa isso, galera? Que as ideias liberais, que as províncias tinham um pouco mais de autonomia, elas tomavam conta, elas estavam no poder, né? Quando o Diogo Feijó sai do poder em 37, assume um regressista, que tinha ideias, para a época, naquele momento, mais conservadoras, né? Quando o Araújo de Lima assume o poder, então, a gente chama esse período de regresso conservador. Isso que está aqui vai voltar a ser como era antes de 1831. Quem que governava o Brasil antes de 1831? O Dom Pedro I, que era um cara com mão de ferro. E o regresso conservador tenta colocar em prática ideias semelhantes às ideias do Dom Pedro I. Então vejam que o Brasil está passando por uma bagunça louca. Você tem de um lado os regressistas querendo uma coisa, do outro lado os progressistas, né? E no meio disso tudo nós temos um monte de revoltas acontecendo no território brasileiro. Nos quatro cantos do Brasil você vai ter revoltas acontecendo. E isso vai fazer então com que, não que o Araújo de Lima renuncie, na verdade, olha o que vai rolar. Nós temos o golpe da maioridade. O que significa golpe da maioridade, pessoal? Vou tomar uma aguinha aqui que eu tô... Tá a garganta seca já. Vamos lá. O que é o golpe da maioridade? O que significa maioridade? Você alcançar a maioridade. Você ser de maior, né? Você ser maior de idade. Você, hoje em dia, maioridade é com 18 anos, né? Naquela época, maior de idade era com 21. Lembra que o Diogo Feijó, com o ato adicional de 34, ele diz o seguinte: a maioridade para o Dom Pedro II vai ser quando ele tiver 18. Não se esquece. Então, eles vão realizar um golpe nesse período aqui. Quem vai articular o golpe, galera? Olha aqui, nós temos a insatisfação geral dos políticos e da elite brasileira com o período regencial. O período regencial não deu certo. Demonstra que o Brasil gosta de ter alguém com pulso firme para governar. Infelizmente, o povo brasileiro é assim até hoje, né? Nós temos a insatisfação com as regências. Temos revoltas internas acontecendo no território brasileiro. Temos aqui o bipartidarismo, a divisão no Partido Conservador e do Partido Liberal, que depois, durante o segundo reinado, nas nossas aulas mais para frente, a gente fala sobre isso, tá? Nós temos, então... Em 1840, o Diogo Feijó vai sair do poder, né? E quem vai assumir então? Na verdade, nós temos um golpe. A elite dos liberais vai articular um golpe dizendo: se o Brasil não tiver alguém com pulso firme para governar, o Brasil vai ser dividido em vários países. Isso gerou um medo gigantesco, porque realmente estavam acontecendo várias revoltas, né? E aí então, o Dom Pedro II... vai ter por que é o golpe da maioridade? Porque foi reduzido de 21 para 18. Aqui eles falaram, não, Dom Pedro II vai assumir com 15. Com 15 anos o Dom Pedro II assume, tá? Só que eles não estavam aguentando a situação. O Brasil estava tão complicado nesse período que o golpe da maioridade foi dado e o Dom Pedro II assume o poder com apenas 14 anos de idade. Já pensou? Você com 14 anos de idade governando um país? Olha a responsabilidade que esse carinha aqui tinha. Esse aqui é o nosso bonitão, ó, Dom Pedro II. Com essa carinha de bebê, ele vai assumir o poder. Imagina com 14 anos de idade. Por quê? Porque eles achavam que um grande imperador, se você tivesse um imperador governando o Brasil, isso faria com que as revoltas acabassem. Eles achavam que esse imperador poderia dar estabilidade, conceder estabilidade novamente ao território brasileiro, porque eles falavam, no tempo do Dom Pedro I as coisas funcionavam. É sempre assim, né? A gente tem uma saudade das coisas, parece. E aí, o golpe da maioridade, então, ele vai ser articulado pelos liberais, que retiram o Araújo de Lima do poder, assumem o Dom Pedro II com apenas 14 anos de idade,
com uma responsabilidade enorme nas suas costas, né? De essas revoltas, boa parte delas ainda acontecendo no Brasil, e algumas outras já haviam sido acabado, e ele deve assumir com 14 anos. Com 14 anos ele não tem experiência de vida. Como é que ele vai conseguir governar um país? Ele foi educado para se tornar um governante, né? E a gente vai ver o que ele vai fazer, como vai ser feito o seu governo. Uma das primeiras coisas que eles fazem é falar para ele parar de cortar a barba, ele vai ter que ficar com a barba grande porque dá sinal de respeito, né? Vão arranjar um casamento para ele também, para que a corte brasileira tenha também maior importância internacional. Beleza, galera? Aqui a gente fecha o período das regências, mas a gente não viu algumas coisas. O quê? Essas revoltas aqui, ó. Essas revoltas que a gente tem aqui, as revoltas do período regencial, são os assuntos das nossas próximas aulas, beleza? Façam as atividades da plataforma de vocês, façam também as atividades, claro, que são relacionadas com esse assunto, da página 170. Beleza, galera? Um forte abraço para vocês e bons estudos. Tchau!